Shalom para todos. O vídeo de hoje é de extrema importância. Por quê? Porque tem pessoas que usam das escrituras de Hashem, das próprias escrituras onde Hashem expressa a vontade dele, para manipular pessoas. Eles distorcem, eles deturpam para manipular pessoas a pensarem como ele, custe o que custar. Ele está crente que o que ele pensa, os conceitos predeterminados que ele já tem do passado, que ele adquiriu no passado dele, e ele quer ajudar as outras pessoas a chegarem a pensar como ele, então eles manipulam. Eles pegam as escrituras para enquadrar, para atender o que ele pensa já, o que já tem predeterminado na cabeça dele. Ao invés de ele realmente reformular e enquadrar o que ele pensa para atender à vontade de Hashem, o que ele faz? Ele, custe o que custar, quer manipular. Ele quer deturpar, ele enquadrar o que está na Torá para atender o que ele tem na sua cabeça. Então, temos que tomar muito cuidado. Na verdade, tem pessoas que fazem isso ingenuamente. Por quê? Porque tem muitas armadilhas. Quando fizeram Novos Testamentos, eles colocaram como se fosse copiar, colar. Tem copy-paste. Eles pegam dos profetas verdadeiros, eles pegam passagens e eles colocam expressões, passagens, palavras que fazem associações com os Novos Testamentos, com o Velho Testamento, com os profetas verdadeiros. E assim a pessoa vai ver tudo que é lugar. Olha, está falando daqui, está falando dele, está falando daquele. E ela está num labirinto. E ingenuamente ela quer fazer o bem para os outros e ela acaba explicando com as associações já. Eles colocam dentro do contexto já as associações que já tem. E assim eles expressam e explicam a Torá de forma errada. E tem pessoas que fazem isso, como eu já falei, de maneira maliciosa, deturpando traduções, deturpando entendimentos das próprias escrituras de Hashem. Para quê? Para manipular pessoas a pensarem como ele. Então eu quero deixar aqui 3 conselhos. O primeiro conselho é ver sempre dentro da tradução uma fonte objetiva, o quanto puder ser objetiva, porque aí você já vai terminar com 95% das perguntas falsas, porque vai falar, olha, já me mostraram, Deus vai trocar de povo, você vê dentro, Deus não vai trocar de povo, a tradução verdadeira, olha, Deus se acabou e não quer mais, ele lá fala o contrário, lá fala que mesmo Deus sim vai, e assim por diante, quando você vê dentro, a tradução já cai em 95% das perguntas. Porém, tem outro ponto, não menos importante, talvez até mais importante, que é ver o contexto geral do Tanar, do que está falando. De repente, vou dar um exemplo. Então, por exemplo, está falando de Moshe, nesse versículo, Moshe continua aí, ele, o Moshe, está falando de Moshe, todos esses versículos. E vai chegar alguém no meio e vai falar, olha, aqui está falando do homem, está falando dele, que era uma pessoa. Não tem nada a ver com o contexto, está falando de Moshe. E no meio do contexto de Moshe, vão explicar num versículo algo que não tem nada a ver com o contexto que está sendo falado. Aí fica até ridículo para quem olha, de repente, o contexto de maneira completa e de repente está falando aqui de outra coisa que não tem nada a ver. Então você já aqui termina com os outros 5% das perguntas que sobraram. Mas tem o terceiro conselho que eu quero dar, é que quando a pessoa tem firme a base da emuná que a Torá nos ensinou, os 13 princípios de fé que foram organizados segundo o Rambam, que ele expressa os 13 princípios que a própria Torá se preocupou para que a gente esteja firme e forte. Eu vou gravar um vídeo, se Deus quiser, Bli Neder, depois desse, falando sobre esse tema, onde a gente vê que isso que dá margem para os piais, ainda mais nos nossos tempos. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. A pessoa tem que estar claro que a Torá nunca ela vai falar contra os princípios que ela mesmo colocou de fé em Hashem. Então os 13 princípios têm que estar claros. Com as pessoas assim, nunca ela vai deixar se enganar com intermediários ou com coisas erradas, porque aí não tem como. Deus revelou os 13 princípios dele na Torá de fé, e esses 13 princípios são verdadeiros em qualquer contexto. 3 conselhos: vê primeiro uma tradução objetiva, vê o contexto da informação, o entorno da informação, não só o versículo em si, e também saiba que a Torá ela já revelou os princípios que ela exige de todo ser humano, então não pode ser que de repente ela vai contra os próprios princípios dela por uma alusão
meio abstrata. Vamos ser pessoas firmes e fortes. E agora vamos ver um exemplo prático, como no Isaías 53, que é muito usado com deturpações para induzir pessoas, manipular pessoas, para levar para outro tipo de fé, outro tipo de crença. Então vamos ver, primeiro vamos ver o contexto geral do que se trata, o que o Tanar, o que o Isaías está falando nessa passagem, no capítulo 53. Então vamos começar do 51. Que já começa? Podia começar antes, mas nosso tempo aqui é limitado. Quem quiser estudar, estude todo o Tanar com maneira objetiva, vai ver muito mais maravilhas. No capítulo 51, o profeta fala sobre a grandeza de Israel, sobre os patriarcas, matriarcas, a origem do povo de Israel. E já depois ele continua falando sobre a redenção, que Deus vai se revelar. Ele vai falar que a minha Torá iluminará todos os povos. Ele mesmo fala, na minha Torá vai iluminar, a minha Torá vai iluminar todos os povos. E depois ele fala sobre o povo, que a minha Torá está em seu coração, para ele não temer dos outros homens. Vejam dentro, isso já no capítulo 51, já estou no versículo 1, já passei para o versículo 9, agora 10. No versículo 11, ele fala, ele desperta confiança em Hashem. Ele fala que todo mundo vai reconhecer Hashem, botar confiança, ele desperta confiança unicamente em Hashem. E já pelo versículo 17, ele vai falar também profecias de consolo a Jerusalém, que está destruída, e já traz consolo para a própria Jerusalém, que vai ser reconstruída. E no capítulo 52 ele começa falando sobre a Geulá, ele anuncia sobre a Geulá, a salvação final, e ele segue falando sobre o espanto e a perplexidade dos povos, a admiração dos povos com o sucesso dos temerosos a Hashem, do povo de Israel. E assim ele continua falando no capítulo 53, agora ele vai entrar no capítulo 53, ele segue com o tema da salvação de Israel, que sofreu por toda a história e chegou no momento da salvação. De repente fala de um homem que passou, que é isso? Está falando todos esses capítulos sobre o povo de Israel e como ele estava no capítulo 53, versículo 4, ele fala com o povo de Israel, como ele estava como um ser aflito, golpeado, ferido. E no versículo 5 ele fala que o povo de Israel está assim pelos nossos pecados. E no versículo 6 ele fala que estão perdidos como um rebanho sem um pastor. Ai, que recai sobre ele tantos sofrimentos durante a história, e finalmente traz a profecia do consolo. E aí segue o capítulo 54 de Isaías, falando do consolo, outra vez profecias do consolo, reconstrução de Israel, e aí reafirma, olha que incrível, parem para pensar. Logo no capítulo 54, lá ele reafirma o pacto eterno com o povo de Israel. Como pode ser? Como pode ser que troca? Primeiro ele fala do povo, e o povo que segue com a Torá, e a minha Torá que vai iluminar o mundo inteiro. E depois ele fala do sofrimento que passou na história do povo de Israel, e das perseguições que ele passou, e que agora chegou o momento onde vai chegar a alegria, onde todos os povos vão ficar admirados, vão ficar perplexos com a grandeza desse povo de Israel. E de repente, no capítulo 54 ele traz as profecias da reconstrução de Jerusalém. Outra vez o brilho de Israel vai sair para o mundo, e aí ele reconfirma a aliança eterna com o povo de Israel. De repente, que isso? De repente no meio vai explicar que chegou um homem e mudou o pacto, e agora quem não aceita não perde. É o contrário, onde a Torá segue, o povo que seguiu com a Torá, que manteve a Torá, e a Torá que vai iluminar todas as nações. É essa Torá que fala que nunca vai ser mudada. E depois no capítulo 55 do Isaías, ele reconfirma outra vez o pacto com Israel. E no capítulo 56, ele também traz dos conversos, que vão também ser louvados e também vão receber recompensa, e os conversos que se juntaram a Israel, e não o contrário, de integrantes de Israel que vão se juntar a outros povos, que vão deixar a fé deles para se juntar a outro tipo de fé. É o justo contrário. Depois de trazer todo o sofrimento do povo de Israel como um homem aflito, e depois de trazer toda a recompensa que ele vai ter e todo o brilho que todo mundo vai iluminar com a Torá dele, ele reafirma o pacto com Israel. E não só com Israel,
e com todos aqueles que se juntaram a Israel, todos os conversos. Aí ele fala no Isaías 56. E onde está, de repente, colocar no meio desse contexto algo de uma fé diferente, algo de idolatria, algo de alguém que foi contra os sábios, algo que alguém que se rebelou contra os princípios de fé do judaísmo, da Torá, que são os princípios da eternidade. Vamos abrir os olhos, vamos olhar para o Tanakh, estudar de maneira objetiva, não defender ideais já predeterminados, não defender ideias predeterminadas. A Torá é um contexto completo e ela nos ensina os fundamentos, os conceitos que são importantes as pessoas seguirem a eles em todo o percurso da Torá. Não, de repente, por uma informação abstrata, colocar aqui uma idolatria e destruir tudo. Que absurdo. Pessoal, realmente, uma pessoa uma vez me perguntou: Rabino, por que os judeus são cegos? Aí eu respondi para ele: porque os cegos, eles desenvolvem outros sentidos e não acreditam em tudo que mostram para ele. Agora ele ficou pensativo. Ficou meio assim. Eu falei: talvez quem disse que é você que vê coisas que eu não vejo? Talvez sou eu que vejo coisas que você não vê. Aí ele ficou confuso totalmente. Uma palavra para acabar com toda uma fé falsa. Pessoal, é isso. Vamos abrir os olhos e fazer a vontade de Hashem de verdade. Estudar e ensinar a Torá de verdade. Basta já, o mundo está chegando na conclusão dele. Cada um que realmente quiser entender a Hashem de verdade, ele tem ainda a chance de consertar também a fé dele enganosa, a idolatria, intermediário, tirar tudo, apagar tudo e conectar diretamente com Hashem. Tudo de bom para todos nós.